Queridos e amados irmãos, uma boa noite a todos vocês que estão aí assistindo o Pastor Abraão, amém? Ontem eu tinha prometido que eu ia trazer uma live hoje sobre a noiva. Aleluia, a noiva está pronta. A noiva está pronta. Eu acabei chegando um pouco tarde. Eu estava resolvendo uns problemas e eu acabei me atrasando um pouco. Aleluia. Então glória a Deus. E é uma mensagem muito bonita, né? O livro Cântico de Salomão expressa o desejo do coração do homem de se unir a Deus de maneira plena e completa. E Ana Priscila, seja bem-vinda. Aqui revela o significado dos óleos, das essências bíblicas e por aí vai. As três faces do amor. As três manifestações do amor ágape, o amor de Deus, o amor philéu, é o amor fraternal, e o amor eros, entre homem e uma mulher. Amor não é sentimento, amor é atitude. Amor e atitude. Atitude e práticas do amor descrita em 1 Coríntios 13. Em 1 Coríntios 13, Paulo fala sobre: eu poderia ter tudo no mundo. Eu poderia ter o poder de mover montes e montanhas. Mas se eu não tivesse amor, tudo seria em vão. Tudo seria em vão. O amor não é apenas um sentimento de afeição. O amor também não é apenas um ato de ternura por outras pessoas. Isso não é amor. O amor é uma atitude. Essas características descritas por Paulo fala sobre o amor de Cristo para com seus filhos. Aleluia. O comportamento de Jesus para com a gente. A cruz, ela significa que foi um sacrifício único e diário. Aleluia. Único sacrifício. Ana Cláudia, paz do Senhor, minha querida. Eu acabei chegando um pouco tarde, você nos perdoa, tá bom? Ela traz um entendimento sobre a crucificação de Jesus. Edileuza Maria também está aí, Deus te abençoe. Explica as maldições que foram quebradas na cruz. Mostra a vitória de Jesus sobre a carne e a lei, sobre a morte, sobre o diabo, sobre o mundo. E ele também nos faz ver as nossas conquistas diárias. As nossas conquistas diárias. Isto é lindo, isto é maravilhoso. É uma conquista diária.
É uma conquista que você conquista todo dia e toda hora. Olha, eu estou falando sobre o tema de hoje. Eu estou falando sobre a noiva está pronta. A noiva está pronta. Eu falei sobre as 3 facetas do amor. O amor ágape, que é o amor de Deus, o amor philia, o amor fraternal e o amor eros entre homem e uma mulher. Então, estamos falando sobre amor. Eu falei que o amor não é apenas um sentimento, uma afeição ou ternura por outras pessoas, mas o amor é uma atitude. É como a cruz, que foi um sacrifício único diário. Jesus teve atitude, porque ali trouxe o entendimento para nós que somente na cruz é que a gente teria vitória. É somente lá, não em outro lugar. Quando a gente estuda sobre a lepra, nós temos informações médicas e bíblicas em Levítico capítulo 13. O jejum na Bíblia e a cura do jovem possesso mostra passagens de pessoas que tiveram atitude. O corpo glorificado de Jesus. Profetas que viram o trono de Deus e os anjos, a visão dos querubins de Ezequiel. Aleluia. A criação do universo e da terra, do homem e da mulher, a queda do homem, o início da humanidade. O jardim do Éden, os animais puros e impuros. Aleluia. Mas Deus está sempre presente na história. Quando você fica pegando a vida desses homens de Deus, a vida de Moisés, a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, você vai ver que a vida desses homens, a vida de Davi, e quando você aplica ela à nossa vida diária, eles nos ensinam a gente a ser servos, escravos, prisioneiros de Cristo, líderes conscientes e homens e mulheres segundo o coração de Deus. A igreja tem que estar pronta. A igreja tem que estar pronta. Aleluia. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, é sobre isso que eu vou falar hoje. A noiva está pronta. Você está pronta? Você está pronto? Eu me pergunto a mim mesmo, será que eu também estou pronto? O cântico dos cânticos é um superlativo que significa o melhor dos cânticos. Olha, você está pronto? Paulo disse que o mesmo Senhor vai descer do céu com alarido e com a voz do arcanjo e o amor e a voz do trovão, para levar a sua igreja, para levar ela para estar para sempre com o Senhor. Aleluia. Quando eu mostrei para vocês em Cantar de Salomão, essas passagens que falam sobre o grande rei Salomão e a Sulamita, eu estava falando sobre algo que vai vir no futuro. Jesus está voltando.
Ele vai vir para levar a tua igreja, as profecias já estão se cumprindo, a igreja precisa estar pronta. E nesse título que eu estou trazendo para vocês hoje, aí, que mostra a igreja está pronta. A parábola das 10 virgens. Na parábola das 10 virgens, nesta pregação, a gente pode ver o grande poder de Deus operando ali. Eram 10, mas nenhuma das 10 estavam aguardando. Somente 5 estavam prontas para estar com o noivo. Mas 5 delas ainda estavam com o pensamento agarrado, ligado nas coisas do mundo. E quando eu leio a parábola dos 10 virgens no livro de Mateus, no capítulo 25, o meu coração estremece dentro do meu peito. Porque eu sei que muitos que me acompanham, que me ouvem, alguns, a maioria, não estão tendo mais tempo para Deus. E quando eu leio a parábola dos 10 virgens no livro de Mateus, no capítulo 25, o coração estremece. É uma das parábolas mais conhecidas por você e por mim. Quem de vocês já ouviram a parábola das 10 virgens, Ana Cláudia? Será que você pode dizer, eu já estou preparada, eu já estou preparado? É um tema de muitos sermões, sem dúvida. Esta parábola mostra. É uma das parábolas mais difíceis do cristão interpretar. Muito difícil. Eu passei quase o dia todo hoje analisando esta parábola. Que haviam 10, e o 10, o número 10 na Bíblia, ele significa plenitude, plenitude. As 10 moças. Na linguagem de hoje diz que eram 10 moças virgens. Naquele dia o reino dos céus será como 10 moças. Pegaram suas lâmpadas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. Ajuizados levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas, como o noivo estava demorando. As 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. O problema não é a falta de óleo, o problema é o cochilo. Não é verdade, Ana Cláudia? O problema é o cochilo. Você não pode cochilar. Se você cochilar, você vai dormir. E se você dormir, você vai perder o grito. Se você dormir, você vai perder o noivo. Se você dormir, você não vai ouvir o som da trombeta. E sem o som da trombeta, você não vai conseguir subir. Aleluia. A parábola das 10 moças mostra exclusivamente no Evangelho de Mateus, só em Mateus. 13, versículo 13. A palavra dessas virgens no Evangelho de Mateus, ela vem após o sermão escatológico de Jesus. Na última parte do capítulo.
Olha, aleluia. Amados, Jesus faz um alerta. Ele fala sobre uma separação entre os bons, uma separação entre os maus. Ele fala sobre separação entre ímpios, separação entre os santos. Aleluia. Haverá por ocasião de sua repetida vinda, repetindo. Será tudo de repente. E de repente veio do céu um som. Porque o Senhor descerá do céu com a alarido e com a voz do arcanjo. De repente você estará no teu trabalho e você estará no céu. De repente você estará dentro do ônibus, de repente você estará no céu. De repente você está dentro do corredor da tua empresa, chegando para bater a folha de ponto, e de repente você está fechando lá no céu. De repente você está tomando o café da manhã e de repente você está sentado à mesa das bodas do Cordeiro. De repente você estará bebendo uma água mineral e você vai ser encontrada bebendo no rio da água da vida na Nova Jerusalém. De repente você estará em São Paulo, em Goiás, em Brasília, Salvador, e de repente você vai se encontrar na nova cidade, Jerusalém, nas ruas de ouro. Isso é tremendo. Será algo repetindo. Será algo maravilhoso. Será algo tremendo. Já no capítulo 25, a tal separação é ainda mais detalhada em 3 parábolas. Jesus fala sobre o juízo final, ele fala sobre as 10 virgens, ele fala sobre a parábola da separação das ovelhas e dos bodes, ele fala sobre a parábola dos talentos. A parábola dos talentos. Ele utiliza a descrição de um típico casamento judaico. Mas o que o pastor Abraão está falando de casamento em Ana Cláudia nesses dias é impressionante. Ele fala sobre o casamento judaico nessa parábola das 10 virgens. Era costume, era cultura que o noivo fosse o último a chegar. O noivo que chegava depois. Não era a noiva, é o noivo. Na cultura judaica, não é o noivo que espera a noiva, é a noiva que espera o noivo. Aleluia! Glória a Deus! Ai, Edileuza, isso é maravilhoso, gente. Será que vocês podem me entender? Isto é algo maravilhoso, gente. E qual é a noiva que está esperando o noivo? Será que tem algumas aí? E qual é a noiva que tem que estar pronta na cultura judaica? Não é Ednete Bezerra, é a noiva que tem que estar pronta. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. O noivo era acompanhado de seus amigos. À tarde da noite, a casa da noiva, a noiva lá, o noivo, a noiva esperava com suas damas de honra. As damas de honra estavam lá esperando o seu noivo. As virgens, elas eram avisadas da aproximação do esposo. Lá vem o esposo. Lá vem o esposo. Lá vem o esposo.
lá vem o esposo. Então, quando eles anunciavam a aproximação do esposo, do noivo, elas saíam com suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo. Era o noivo, era a noiva que iluminava o caminho do noivo com as lamparinas para ele vir andando. Olha, né, Creia Almeida, Paz do Senhor, Bancreia, elas eram avisadas. E as lâmpadas faziam barulhos. Elas colocavam as lâmpadas em seus calcanhares. As lâmpadas não eram carregadas com as mãos. As lâmpadas eram amarradas em cada calcanhar da noiva. E quando ela saía correndo, eis aí vem o noivo. Ela ia ao encontro dele, iluminando o caminho para ele vir. Você precisa ter a luz para subir. Você tem que ter luz para saber, para que o noivo saiba onde que você está. Você precisa ter luz para que ele saiba aonde te encontrar. Você precisa ter luz para ele saber como é que ele vai vir para te buscar. Você precisa ter luz. Sem luz ele não vai te encontrar. É você que ilumina o caminho dele. É você que ilumina o caminho do noivo. Ela iluminava o caminho do noivo até a casa. Até a casa. Elas iam pela estrada, iluminando o caminho com aquelas lamparinas, e conduziam o esposo para a sua casa, onde haveria a celebração das núpcias, do casamento. Isto é lindo, gente. Isto é maravilhoso. Noiva que está me vendo, noiva que estão me assistindo, você está pronta? Você está pronta? Você está pronta? Sobre a escolha do número de 10 virgens. Por que 10? Por que 10 virgens? Por quê? Poderia ser 8? Poderia ser 5? Poderia ser 4? Poderia ser 7, 9, mais 10? Acredite-se que geralmente era uma cerimônia. Era uma cerimônia composta por 10 damas. 10 damas. 10. 10 damas. Isso pelo fato de que as formalidades judaicas eram realizadas com o comparecimento de ao menos 10 pessoas. Tinha que ter 10 pessoas na cerimônia. Pelo menos 10. Ou seja, a quantidade de 10 era significativa em certas ocasiões. 10 convidados. 10. Ao longo dos anos, grandes teólogos aplicaram interpretações diferentes sobre a parábola das 10 virgens. Em muitas dessas interpretações, eles concordam que o noivo é Cristo. O noivo é Cristo. E sobre a direção da parábola, alguns defendem que ela se aplica exclusivamente à nação judaica, enquanto outros acreditam que ela se refere a todos que professam a fé cristã,
verdadeiros e nominais. Mas eu vou aplicar aqui o meu ponto de vista para vocês esta noite. Você não precisa aceitar o meu ponto de vista. O principal argumento utilizado para aqueles que defendem a aplicação exclusiva aos judeus é que a igreja é a noiva e não as madrinhas. A igreja é a noiva e não as madrinhas. Também defende que a voz que anuncia o noivo é a voz dos profetas, que proclamaram que o Messias viria. O aspecto das virgens loucas são os judeus que acreditavam que a religião seria suficiente e não se prepararam para ele. Enquanto as prudentes seriam judeus, que reconheceram que Jesus é o Cristo e estes pertencem aos remanescentes que serão salvos. Ainda dentro da linha que defende ser esta uma parábola dirigida ao povo judeu, então eles acreditam que essa parábola seja cumprida durante o grande período da grande tribulação. E muitos teólogos acreditam que isso aqui vai acontecer no período da grande tribulação, e eu não acredito. Eu não acredito que a igreja vai ficar para passar para a grande tribulação. Eu creio que isso seja um estudo errôneo, um estudo errado. Sendo a igreja a noiva de Cristo, por qual razão ele deixaria a igreja para a grande tribulação, Ana Cláudia? Eu não entendo. Após o arrebatamento secreto da igreja, onde haverá ausência do noivo que estará nas bodas juntamente com a noiva, igreja. Está entendendo? Ela não vai ficar para a grande tribulação, mas eu creio que essa parábola será cumprida ela não vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Não existe isso. Ela será arrebatada antes da grande tribulação. A tribulação vai durar 7 anos. E no meio dos 7 anos haverá 3 anos e meio de paz, de consolo, de conforto pelo anticristo. Ele vai dar uma falsa paz, uma falsa paz. E Jesus então vai voltar no meio da grande tribulação, justamente com a igreja. Mas a igreja, ela já estará lá nas bodas, juntamente com a noiva, nas bodas do Cordeiro, a igreja. Há outros que defendem que a parábola se aplica aos crentes, e existe uma grande variação de interpretação. E uma diverge sobre outra, o que apresenta os elementos principais da parábola. Há muitos que interpretam que as virgens loucas são verdadeiros cristãos que perdem a salvação pela apostasia. Enquanto os outros defendem que não se trata de cristãos verdadeiros, mas de crentes nominais. De crentes nominais. Eu não creio que se perca a salvação. Não tem como.
Que vantagem tem em Cristo salvar uma pessoa, pagar o preço por ela e depois eles perderem a salvação? Irmã Simone Mone, a paz do Senhor, minha querida. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Olha, eu não sei o que está acontecendo com a Simone Mone. Eu não sei. Quando ela pede para tirar uma palavra para ela, é porque ela está querendo que Deus fale diretamente com ela, através da sua palavra. Jefferson, seja bem-vindo. Mas eu consegui abrir aqui, Simone, no livro de Jó, capítulo 4, versículo 12. E o interessante é que o texto que Deus está te dando nesta noite, esse texto não é para mim, esse texto é para Simone. Nilzir Santos, seja bem-vinda, minha querida. Nilzir Santos é homem, né? Seja bem-vindo, meu querido irmão. Alguém pode ser correto diante de Deus? Esta é a frase do livro de Jó, capítulo 4. Escute, Simone, a palavra que Deus está falando com você, minha querida. E veio a mim de mansinho uma mensagem em voz tão baixa que mal pude ouvir. À noite, quando as pessoas dormem, um sono pesado. Eu não sei, Simone, se você está com problema de insônia. Ou você está tendo pesadelos à noite. Qual é o seu pesadelo que você está tendo? O que é que não está deixando você dormir, Simone? Só você pode falar ao povo que está assistindo a live, porque Deus está falando com você. Ele está te mandando de mansinho uma mensagem em voz tão baixa que mal pode ouvir. Quando o texto diz que ele está mandando uma mensagem em voz tão baixa que mal pode ouvir, é uma mensagem que é só para você. Ela é exclusiva para você. Ninguém pode ouvir esta mensagem. Cássia Bezerra, seja bem-vinda. Deus está falando com você. Não passe esta mensagem adiante. Ele está falando unicamente com você e está falando bem baixinho para ninguém ouvir. Ele está falando em seu ouvido. Ele falou comigo com uma voz tão baixa que mal pude ouvir. Ele me disse, à noite quando você está dormindo, um sono pesado, você deve ter sonhado com alguma coisa que está te atormentando. Sono pesado é quando você está tendo pesadelo. Você acorda de manhã e a sua mãe fala, filha, você não está bem. E aí você diz, mamãe, é porque esta noite eu sonhei, eu tive sonhos que me deixaram aterrorizada. Eu sonhei esta noite coisas que parece que Deus estava falando comigo através deles. O meu sono estava tão pesado, eu queria acordar porque eu pensei, meu Deus, eu tenho que acordar. É um sonho que eu tenho que sair dele agora, ele está me atormentando, ele está me dando problema. É aquele tipo de noite, quando você está dormindo e você acorda de manhã e você está com olhos cheios de
cheio de oleira, você está com a cabeça doendo, e você diz, meu Deus, hoje vai ser um dia tão ruim. Olha o versículo 13. Eu tive um pesadelo que me deixou agitada. Olha, eu tive um pesadelo que me deixou agitada. Que agitação é essa, minha filha? Que agitação é essa, minha querida? O temor, olha, o terror tomou conta de mim. O meu corpo inteiro começou a tremer. Por acaso, você tem problema no sistema nervoso? Você anda muito nervosa? Você anda muito agitada? É isso que o texto está falando. Você está andando muito agitada, minha irmã, minha filha, minha querida. Deus está dizendo para você, olha, o terror tomou conta de você. De que você está com medo? O seu corpo inteiro está tremendo. Um sopro passou pelo seu rosto. Você sentiu um vento estranho passando perante o seu rosto. Você sentiu um vento contrário. Você sentiu um vento estranho, não foi? Um vento que veio do norte. Um vento oriental, um vento que veio do leste. Porque o que vem do norte e do sul é coisa boa, mas o que vem do leste e do oriente é horrível. E eu fiquei toda arrepiada. Por causa desse vento, você está arrepiada. Por causa desse vento aí na sua casa, você está preocupada. Mas Jesus está dizendo agora, através da palavra dele, tire fora o terror. Esqueça esse pesadelo. Mande fora toda agitação. Não tenha medo do tremor. Um sopro passou pelo meu rosto. Esse não era o sopro de Deus, minha querida. O sopro de Deus é esse. Aleluia. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. É como aqui Jó está falando nesse texto aqui, é como se ele tivesse visto assombração. Olha aqui, gente. Você já começou a ver coisas. Você está em agitação. Você está tendo terror. Você está tendo temor. Você está trêmula. Você está tendo pesadelo, sono pesado, você não dorme à noite. Você está sentindo alguém soprando no teu rosto. E você está ficando toda arrepiada, sem saber o que é isso. Às vezes você levanta, acende a luz do quarto, né? Você não acende a luz do quarto? Fala com o povo aqui, você não levanta à noite, de madrugada? Você não acende a luz do quarto para ver se tem alguma coisa no quarto ali, porque você sente que alguma coisa está ali. Olha, olhei bem, mas não pude ver a forma, houve silêncio, e depois ouvi uma voz que disse: olha, ele não viu a forma. Ele não viu a forma daquela criatura ou algo que estava ali. Houve silêncio.
Ele ouviu uma voz. Gente, tem gente que está ouvindo vozes. E não é a voz de Deus. Ela mandou abrir esta palavra para ela. Ela mandou abrir para ela essa palavra. Eu abri em Jó 4, versículo 12, 13 e 14. Você está entendendo? E a voz está falando, será que alguém pode ser correto diante de Deus? É uma pergunta. Olha para você ver. Esse espírito de engano está querendo dizer a você que não tem problema se alguma coisa na sua vida não esteja correta. Porque ninguém é correto com Deus. É isso que o texto está falando. Alguém estava ali naquele recinto, no quarto de Jó. Será que alguém pode ser correto diante de Deus? E Deus está dizendo para você nesta noite, mesmo que os seus pecados sejam negros como a escarlata, mesmo que os seus pecados sejam grandes, eu os tornarei em nada. Eu vou fazê-los brancos como a lã. Então Deus falou com você, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ana Cláudia, uma boa noite. Deus te abençoe, minha querida, e tenha sonos lindos, em nome de Jesus. Simone Mone, Deus te abençoe. Todos nós somos pecadores, minha querida. Amém? A figura do azeite aqui, amados, é discutida, sendo que há os que acreditam representar o Espírito Santo. Eu também acredito nisso. Outros dizem que o azeite aqui representa o grande amor de Deus. Eu também acredito. Eu também acredito. E outros também dizem que o azeite que elas carregavam das lamparinas significa a graça de Deus. Eu também acredito. O sono que acometeu as virgens, para alguns, trata-se da morte física. Elas adormeceram e dormiram. Na Bíblia, o sono, na maioria das vezes, é considerado como morte. Amém, minha querida? Vai ficar gravado na crowd. Para uns é momentos de fraqueza espiritual. Ainda outros defendem que o sono representa simplesmente a demora da volta de Cristo. Uma prova, provando os que o esperam. Aleluia. Eu também não vou terminar muito tarde, não, tá? Eu vou terminar mais cedo. Existem muitas opiniões sobre a parábola das 10 virgens. Grandes expositores da palavra. Ao longo da história da igreja, fazem sermões incríveis, com pontos de vista diferentes sobre esse texto. Agostinho, Calvino, Matthew Henry, Robert Mearsheimer e outros. O interessante é que nenhum deles distorceu o verdadeiro ensino de Jesus dessa parábola. O que talvez nos mostra tamanha abrangência do princípio contido nela. As interpretações que eu citei acima, a que mais causa problema é para mim. Há um erro teológico aqui, é a interpretação que defende que a parábola se aplica aos judeus num período da grande tribulação. Isso não é verdade. Após a igreja não estar mais na terra. Esse tipo de ensino, ele é fundamentado por uma interpretação bíblica profundamente confusa, equivocada.
essa parábola faz alguns paralelos com os judeus em relação à primeira vinda de Cristo na terra. Olha, mas seja qual for a interpretação nessa parábola, essas verdades não podem ser negadas. Historicamente, a virgindade sempre está relacionada à religião e ao sagrado, você sabe disso. Na parábola, as prudentes, as loucas, eram virgens. As 10 eram virgens, eram puras. Isso não significa que algumas perderão a salvação, porque todas eram virgens, eram puras. Mas que algumas nunca tiveram. As virgens loucas em nenhum momento foram prudentes. E as prudentes em nenhum momento tornaram-se loucas. A parábola começa e termina com 5 prudentes e 5 loucas. A virgindade aqui se refere à religião da pessoa, que não pode salvar ninguém. A salvação não, a religião não salva ninguém. A religião é um conjunto de regras. Ela é um conjunto de regras. Não basta ser virgem, é preciso ter o azeite. Entenderam? As loucas eram virgens, tinham lâmpadas, mas saíram sem o azeite. As aparências enganam, hein? As aparências enganam. Eram 10 virgens. Elas tinham lâmpadas. Saíram ao encontro do esposo. As lâmpadas estavam acesas. É praticamente impossível humanamente separá-las, pois elas eram idênticas, uma com a outra, as 10. Eram como 10 irmãs gêmeas, Cássia Bezerra. 10 irmãs gêmeas, eram iguais. É muito difícil conseguir separar alguns crentes nominais dos crentes verdadeiros. Não tem jeito. Eles frequentam as mesmas igrejas, ouvem as mesmas pregações, cantam os mesmos louvores, se destacam e acabam fazendo grandes prodígios. Eles oram fervorosamente, pregam eloquentemente, curam doentes, expulsam demônios e dizem: estou levando o nome de Cristo. Enganam os homens, mas não enganam a Deus. E não estão. Jesus, ele usa a mesma expressão que ele já havia utilizado em Mateus 7. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Ele fala a mesma coisa. Nosso Deus é justo, e naquele dia não haverá intruso. O intruso não estará no meio da igreja. A igreja está cheia de intruso, Cássia Bezerra. Cheio de intruso. Às vezes entra algum intruso aqui na minha live, né? As lâmpadas se apagaram. É muito difícil você descobrir quem são as prudentes e quem são as imprudentes. Há momento em que essa diferença se torna duramente visível ao apagar das lâmpadas. Quando a lâmpada se apaga, você fala: olha lá, ele é falso, ele é um intruso.
O cristão nominal com sua fé histórica não conseguirá manter a sua lâmpada acesa no momento em que o noivo vier. Não consegue. Um crente só de nome. O crente nominal é aquele que só tem nome de crente, mas ele não é crente. Às vezes ele vai na igreja todo dia. Às vezes aquele irmão que já saiu do templo há muito tempo, só congrega em casa com a família, faz culto doméstico no lar, convida alguns vizinhos para fazer um culto em casa. Ele é mais cristão do que aquele que está indo na igreja quarta, sábado e domingo. Com essa ótica de você tem que ter comunhão. Você tem que ir no templo. Pedro foi no templo. Jesus foi no templo. Jesus mandou congregar. Em Hebreus, Paulo fala: não deixeis as vossas congregações. Religiosos. São religiosos. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar o templo, mas estou dizendo que você não pode fazer do templo a sua vida. Aí se torna religião. Deus pede de nós fidelidade. Fidelidade em casa, fidelidade no trabalho, fidelidade nas ruas, fidelidade onde vamos. A comunhão não abrange só aquele irmão que vai na igreja, que vai no templo. A comunhão é com seu funcionário. A comunhão é com seu patrão. A comunhão é com o faxineiro da empresa. A comunhão é com o pedreiro que trabalha na sua casa. A comunhão é com a empregada que limpa a tua casa. A comunhão é com o seu motorista. A comunhão é com o seu vizinho. Isso é comunhão, não é só comunhão com os irmãos da igreja, não. Comunhão é com todo mundo. Entendeu? Vocês escutaram que eu estava pregando antes aqui na live? A noiva esperava o noivo na casa dela. A cerimônia e o casamento não era feito no templo e nem na sinagoga. O casamento era feito na casa da noiva. Ali o casamento era feito na casa da noiva e as danças e a festa durava uma semana. Uma semana. Ela corria ao encontro do noivo quando o noivo estava indo para a casa dela. O que eu odeio nesses caras é a sua religiosidade. Não deixa de ser religioso, irmão. É uma hipocrisia. A hipocrisia, a religiosidade, a aparência pode até iluminar o caminho da sua vida. Pode, por um tempo. Por um tempo. E tal que há quem que o diga, que o siga também. Mas quando você olha para a lua, olhamos para a lua durante a noite, ficamos admirados pela luz da lua, não é verdade? Mas logo de manhã a verdade é que ela não possui luz alguma, vem à tona. A lua não tem luz própria, ela não tem. A luz que a lua tem, ela vem do sol. É o sol que ilumina a luz. Tem crentes assim. Quando amanhece o dia, a luz deles vai embora. É uma luz que não é dela. A fé histórica é assim. A fé histórica, ela brilha por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo da verdadeira fé salvadora. Estão perdidos dentro do templo. Perdidos dentro do templo.
Eu vou continuar essa live. Eu vou continuar essa live amanhã. Glória a Deus. O azeite não pode ser obtido por esforço humano. Não tem como. Olha, o azeite é pessoal. O azeite é uma figura do azeite, seja a graça de Deus ou a presença do Espírito Santo. Ambos significados são insubstituíveis, indivisíveis e notórios da vida do verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Esse negócio de crente aparecer aqui no Facebook falando, você não vai ser salvo, comentando na vida dos irmãos, julgando a vida do irmão. Quando a graça de Deus alcança o pecador, ele é regenerado pelo Espírito Santo. Ele passa a conhecer a fé salvadora. Esse azeite não se pode dividir, ele é pessoal, o suficiente apenas para os prudentes. Ele é pessoal. É pessoal. O azeite, ele não pode ser obtido por esforço humano. As virgens loucas da parábola não levaram consigo azeite porque acharam que o noivo viria rapidamente. Para que eu preciso do Espírito Santo? Jesus vai vir a qualquer hora. De repente ele está aí. Quando elas viram que ele viria, perceberam que ele estava tardando, que ele estava demorando. Então elas desesperadamente tentaram comprar o azeite que lhes faltava. A parábola termina com as virgens loucas batendo a porta do noivo. Aí elas correram atrás dele. E quando elas bateram na porta da casa do noivo, o noivo rejeitou elas. Elas queriam mostrar que se esforçaram para estar ali. Correram em busca do azeite. Porque elas queriam participar da festa, participar das bodas. Mas o esforço dela. Mas com o esforço delas, nada puderam fazer por elas. Nada. Não adianta, amado. Os atrasados não vão conseguir entrar nas bodas do Cordeiro. Quem não tiver azeite não entra. Não entra. Prudência, vigilância, pregadores de maneira equivocada. Prego apenas que as virgens loucas dormiram, mas as prudentes também dormiram. As prudentes também dormiram. Olha, diferentes opiniões sobre a natureza desse sono, mas uma coisa é certa, o sono não foi o sinal de loucura. As virgens prudentes não passaram a ser loucas pelo fato de terem dormido. A prudência não está relacionada ao sono, mas ao fato de ter ou não azeite. Isso é ser prudente. Você pode até dormir, mas você tem que ter azeite. Ser prudente é estar preparado, é possuir o azeite. Boa noite, Adário. A lição principal dessa parábola é o mandamento de vigiar. Vigiar. A vigilância prudente é aquela que nos prepara para uma longa espera. Longa espera. Olha, esperar pouco tempo é fácil. Esperar pouco tempo é fácil. É fácil. Esperar pouco tempo não é difícil.
Você chega na fila de um banco, quando o tempo de atendimento é curto, todos permanecem esperando, mas quando a fila é imensa e demorada, muitos desistem, eles voltam para casa. A demora da volta de Cristo separa os prudentes dos loucos. Separa os prudentes dos loucos. Separa o sábio dos tolos. Amados, vamos ser zelosos o tempo todo. O zelo temporário pela volta de Cristo não serve para nada. Precisamos estar prontos. E isso pode significar uma longa espera. Uma longa espera. Alguns acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Vigiar é estar preparado para a volta dele a todo tempo. Parece ser a mesma coisa, não é? Mas não é. Acredite, não é. Essa parábola está nos mostrando a diferença das virgens loucas que esperam o noivo a qualquer momento. Mas as prudentes esperam a todo tempo. Qualquer momento e todo tempo tem muita diferença, né, Cássia Bezerra? Muita diferença. Elas tinham o azeite. Elas estavam preparadas. Para uma longa espera, elas vigiaram. E eu quero concluir com esta palavra. Meu desejo sincero é que nós possamos naquele dia desfrutar do óleo. Ao invés de tentar comprá-lo em sinal de loucura, né? Não adianta eu querer comprar o óleo do Zoadário, que não vai dar, o óleo é dele. Não adianta eu ir comprar o óleo do esposo da irmã Cássia Bezerra, o óleo da unção é dele, não é meu. A parábola das 10 virgens é um alerta importante para todos nós. Aleluia. Um grande abraço para todos vocês, em nome de Jesus, amém? Já é tarde, eu comecei muito tarde a live, e isso não é legal. Eu não estou acostumado a fazer live muito tarde, para não sacrificar os irmãos, mas Deus abençoe vocês. Deposite a sementinha para nós, irmãos. Ajuda a gente a levar a palavra, amém? R$10, R$20 não vai fazer falta para você, amém? A nossa terra é boa, a nossa terra é abençoada, amém? O Pix da minha esposa está aí na tela, ajuda a gente a levar a palavra. Se você não pode nos ajudar aí com R$10, ajuda com 5, ajuda com 15, ajuda com 20, o que você puder. Ajudar a gente a pagar a internet, pagar a conta de luz, manter aqui a programação no ar, né? Os equipamentos. Deus vai te abençoar. Você conhece o pastor Abrão de longa data? Eu não sei se a Ednete Bezerra ainda está no ar me assistindo. A Ednete Bezerra me conhece há mais de 20 anos. A Creia Almeida mesmo, ela já saiu do ar. A Creia Almeida ela já saiu do ar, mas a Ednete ainda está no ar. A Ednete mesmo, ela me conhece há mais de 12 anos, né, Ednete? Que ela me acompanha. E ela sabe o que eu estou falando. Somos pessoas honestas, pessoas de caráter. Não estamos aqui para tomar o seu dinheiro. Nós estamos pedindo é a sobra da tua mesa. Amém? Aleluia. Então faça isso. Ajude a gente hoje, em nome de Jesus. Você já ouviu aquele ditado que diz que
Aquele ditado que diz que não existe uma pessoa tão rica, mas tão rica neste mundo, que não precise de alguma coisa. E não existe gente que seja tão pobre, mas tão pobre, que não tenha alguma coisa para doar. Entendeu, Creio Almeida? Então, é isto que esse ditado, ele fala direto ao nosso coração. Não existe gente que não seja tão pobre, que não tenha algo para doar. E quem seja tão rico, que não precise de alguma coisa. Amém? Creia, eu pedi a tua amizade lá, viu? Olhei aqui, você não estava entre o meu rol de amigos. Eu acabei de te pedir a sua amizade, tá bom, minha querida? Seja nossa amiga de novo no Face, tá bom? Deus abençoe vocês.